Estamos aqui em Londres, no número 49 da City Road, onde está situada a Igreja e Museu Metodista, onde morou John Wesley nos seus últimos 11 anos de vida, um dos principais personagens do livro Heróis da Fé. O jornalista Disseu estará fazendo uma turnê juntamente com o guia do museu, onde eles estarão contando como viveu aqui John Wesley nos seus últimos anos de vida. Venha conosco, pois sem dúvida será de grande proveito para a sua vida. Segundo o funcionário Kate e guia turístico do Museu John Wesley, o pregador itinerante John Wesley mudou para essa casa em outubro de 1779. John Wesley viveu aqui os últimos 11 anos da sua vida aqui nesse local. A maior parte do seu tempo, nos 11 anos, ele viajava. Ele passava durante os invernos, que era muito rigoroso, ele vinha viver na casa ao lado da igreja de John Wesley em Londres. That was his home. He was only there a few days at a time every year. And I think the last year of his life was the longest he actually spent in the house. Anyway, we're going across to the house now. I'm going to take you into the basement, into the kitchen, and then we'll work our way up the stairs to see the different rooms. But please be careful as you go in. This is a very old house, and there are steps in odd places. This is a 5-story house, and we're going to see 4 floors. Starting in the basement. Maybe this project is ready here. This is the one room in the house, no photographs. Estamos entrando dentro da cozinha. A primeira parte que nós estamos visitando a casa é na cozinha. E toda a estrutura que tem aqui, essa mesa com os alimentos que tem, seria para mostrar como era naquele tempo. A água era comprada de fora, lá por alguns distribuidores que traziam água para vender. Não tinha nem fonte de água aqui perto dessa casa. Então era o maior problema todas as pessoas que viviam era a água. O empregado da casa, o primeiro trabalho dele era trazer água todos os dias para dentro da casa, transportar a água, como faziam os avós nossos no Brasil, trazendo águas do poço. There's also a lot of nasty reflection as well. That's Mr. Wesley, aged around 84. He painted in 1908 when John Wesley was living in his house. Instead he actually sat in his house for the artist. And it's rather having for a good painting. Wearing the type of garment that the model is wearing over here. Wearing his preaching gown, and preaching gown and singing the Church to sing. Well, no, he wasn't. It isn't quite, yes, you'd be okay, but that wasn't quite as small as Mr. Wesley. That was the set of garments made to be worn by 10-year-old schoolboys. So a modern 10-year-old schoolboy will be around that height. John Wesley was a bit taller than that, about my height, I think. It depends on which book you read, but he was about, using imperial measurements, he was between about 5 foot and 5. Estamos no primeiro andar, na primeira sala que estamos visitando. Aqui nós vamos ver, era onde John Wesley passava a maior parte do seu tempo escrevendo cartas, sermões, e a maioria dos objetos dessa sala são originais, sendo que você está vendo aqui a cadeira onde ele estudava. Ao lado agora, aos poucos, nós estamos fazendo o guia
turista, está ensinando para nós, mostrando todos os detalhes. Aquela era uma escrivaninha que John Wesley escrevia as cartas, os sermões, e ali tem uma parte secreta onde ele guardava as cartas da esposa dele. Tem um local secreto ali que abre que somente ele sabia. Naquele fundo lá temos uma máquina elétrica. Aquela máquina elétrica era usada possivelmente para tratamento de depressão e outras doenças, como dor de cabeça. É uma invenção muito antiga que o TENS, a máquina do TENS hoje em dia seria uma ideia daquela máquina. Esse relógio que nós estamos vendo agora seria o móvel mais antigo de todas as antiguidades dessa casa. Esse é um relógio feito em 1693 por Claudius Duchesne. Foi ele que deu esse relógio, ou quem comprou foi o avô do John Wesley. Então isso aí é uma herança da família. Nós temos a estante de livro aqui também, cheia de livros com as suas próprias anotações escritas e apontamentos que John Wesley fez. Assim mesmo, o guia está mostrando para nós agora a cadeira dele. Essa cadeira é uma cadeira muito importante, é uma cadeira que você, sentado, descansava nela, ficava usando para descansar. Ao mesmo tempo, você poderia virar ao contrário e aprender, ler e estudar. Atualmente, o nosso guia está mostrando aquele segredo do armário ali, da escrivania do John Wesley. Todos os móveis aqui seriam pertencentes à família de John Wesley, que foram adquiridos depois da morte dele, ou depois de muitos anos, foram comprados para fazer parte da casa de John Wesley. What about the machine? The machine in the corner, I was going to tell you. What is that? That is called the electric. Você está vendo detalhadamente, com cuidado agora, a máquina elétrica que daria choque. Dá para pensar que em 1778 usavam uma máquina dessa para depressão, para cura da dor de cabeça ou dores. Era usado aqui na Inglaterra. Esse seria ali a cadeira de John Wesley, aquela que eu estava falando para vocês antes, cadeira onde ele estudava. Quando ele estava cansado, ele apoiava os braços e atrás da uma roupa que seria de John Wesley, uma estatura baixa, que não era muito alto. E depois desse andar, nós vamos visitar os 4 andares dessa casa, que são compostas em 5 andares, mas somente 4 é aberto ao público, que foi aberto o ano passado. Estamos acabando essa sala. That John Wesley designed himself. That's about 6 months after electrical treatment is still used now. For the same problem? Yeah, for the same problem. Usually got a modern machine. Okay, yeah. Behind you you've got John Wesley's bookcase, and the books here. Those are the books that he was given away at John Wesley's death. If you look closer, you can see there are books written by John, and there are books read by John. The books read by John were in several different subjects and in several different languages. Estamos vendo as estantes do livro que John Wesley tinha, com todas uma parte da coleção dele, com todos os livros de appointments ou de anotações que ele tinha, e a maioria da coleção de livros que ele escreveu também, porque John Wesley vivia com as pregações dos seus sermões, era vendido, era aquilo ali que John Wesley tinha a sua renda básica, que ele sustentava a igreja, os pobres e todo mundo. Tanto que John Wesley ajudou seu irmão, o Charles Wesley, mais tarde, pagando John Wesley com salário. Ele foi que considerou ser aceito pela família do Charles Wesley. Foi uma condição da mãe da esposa do Charles, que ele tinha um salário por ano. E John Wesley foi que garantiu o salário de 100 pounds por ano, que aí foi que ele conseguiu casar. Viu?
read his Bible before starting the day's work. 4 o'clock in the morning. 4 o'clock in the Estamos morning. entrando na sala de oração da casa de John Wesley. Essa sala foi colocada depois que John Wesley veio morar ali nos seus últimos 11 anos. Ela foi uma sala adicionada à casa, ela não tinha sido construída antes. Esta sala de oração tem alguns comentaristas que dizem que Ele fez um experimento. Como é que ele podia usar mais o dia sem perder a oração? Sem perder a oração. Então, ele ia dormir às 9, ele fez um teste, ia dormir às 9 e às 4 acordava. Ele viu que ele tinha uma noite boa de sono e um dia proveitoso. Muito bem. Ele orava e saía cedo para fazer as pregações dele. E ele tinha um proveitoso, né? Isso. 5 horas da manhã, todos tinham que estar acordados Assim, O culto dele começava às 5h30? às 5 horas, todos tinham que estar lá. Ok. E isso, já preparados e tudo, os ajudantes. e olha uma coisa fantástica aqui, olha. estamos olhando a janela como era feita. Ela era colocada para fechar para dentro, escondia dentro da parede toda a janela. Estamos visitando agora o quarto de John Wesley, que seria uma cama vitoriana. E essa cama vitoriana, estranho que ela é de solteiro, ela não é uma cama de casal. Temos as fotos do pai de John Wesley, Samuel Wesley. Vocês vão ver todos aqui também o vô de John Wesley. Esse é o Samuel Wesley, o pai dele, na esquerda. A mãe dele, esse não é a mãe, esse seria o avô dele, que o seu nome é John Wesley, seria o reitor. Essa é a mãe, Susanna Wesley. Estamos visitando dentro do quarto dele, que tem poucas coisas lá. Temos agora uma grande foto ali do Charles Wesley, que era dedicado à música. Era o irmão de John Wesley, que era o que escrevia todos os sermões deles em ópera, em música, tornava elas a música que o pessoal conhecia. E aqui é a cama, os detalhes de uma cama vitoriana daquele período. Agora nós estamos indo para o terceiro andar da casa. Oratorio called Ruth, and he was a composer, and he's shown a typical. During his lifetime, the name Wesley wasn't very good, a very good name to have. That's Samuel Wesley, but his son, Samuel Sebastian, was the organist you mentioned, and he was much more famous than his father, because he was born later in the century when the name Wesley wasn't regarded as Why? É verdade que Charles Wesley não era reconhecido pela igreja anglicana como um grande músico e compositor? Não. Charles Wesley foi muito criticado pela igreja anglicana, e nessa foto nós podemos ver Samuel Sebastian Wesley, filho de Charles. Esse foi um grande músico, anos mais tarde, reconhecido por todos, que escrevia as partituras das músicas, conhecido juntamente com seu irmão. Mas Charles foi muito criticado pela igreja, talvez também porque a igreja anglicana tinha, quando John Wesley estava fazendo o metodista, ele se tornou próprio nos últimos anos de sua vida, que ele fundou a igreja. Naquele período anterior todo dele, ele seria um pastor anglicano, mas ele acabou fundando uma igreja metodista, que foi a fundação com o seu decreto, sua regularização de registrar tudo. Então é por isso. Agora nós estamos vendo o barco, que é uma réplica de um barco famoso que foi batizado com o nome de John Wesley. Ele está ali, essa réplica, dentro do museu, que era a casa de John Wesley. Nós estamos vendo também, vimos ali rapidamente uma roupa que nós vamos voltar agora a ver.
que o guia turístico está explicando sobre essa sala, que é uma sala que é estranha, porque ao mesmo tempo nessa sala é o único local que você consegue olhar a tomba de Susanna Wesley. Então todas as pessoas que estavam fazendo o guia fomos olhar ali, como você pode estar vendo agora na frente no cemitério, a tomba de Susanna Wesley, que é a mãe de John Wesley. Essa é o único local de toda a casa que você pode admirar ou você ver ali a tomba da Susanna Wesley. Então é um local muito interessante. Aqui alguns presentes de souvenir que foram dados por um padre da Irlanda, que ele deu para John Wesley. Seria uns presentes de casamento que foi pintado à mão. And his wife was 41. And they actually don't got on well with those children, by the way, also with grandchildren. Yes, they did actually. They were called Vasile Wesley because his wife's first name was Vasile. That was her married name. She was called Mary or Vasile. Agora nós estamos olhando, ao mesmo tempo que estamos visitando aqui essa sala. Essa é a réplica do barco famoso batizado por John Wesley, o nome de John Wesley. Então o museu e a casa de John Wesley têm adquirido lá essa réplica, porque foi feito anos mais tarde, um barco dos famosos que foram descobrir a América e Brasil e outros países com velas. Essa sala aqui que nós estamos visitando ainda tem alguns roupas, que essa roupa seria da empregada de John Wesley, que usaria essa roupa que o nosso guia está ao lado dela agora. Ele está explicando que ela deveria usar esse uniforme como empregada doméstica, como diferenciada da família toda, do pessoal que trabalhava lá, ou que cada um teria seus uniformes. E é uma roupa original que foi conservada pelo museu até hoje. Sempre uma roupa vitoriana, do momento da Rainha Vitória. E ao mesmo tempo aqui nós temos, acabando de sair dessa sala, tem um quadro, que é o quadro característico onde ficava localizada em Londres a casa de John Wesley e a igreja de John Wesley. Ela estava fora do muro. Londres tinha um muro e o famoso gate chama Moorgate. Então o muro de Moorgate, que hoje é uma estação, Moorgate, seria dentro da cidade de Londres. Mas aqui onde nós estamos, onde ele está mostrando agora, funcionário, nós estamos na casa de John Wesley, completamente fora das muralhas da cidade de Londres. Nosso guia foi muito simpático em dar muitas explicações para nós. Agradecemos muito ao empenho dos funcionários do museu e da casa. De novo, ele está salientando onde era, porque esse local da igreja era fora. Esse local era uma fundição feita onde teria armamento, seria construídos ali há muitos anos atrás, foi feita em cima. E uma coisa muito importante sobre esse local aqui, esse local foi usado como depósito quando construíram a igreja de St. Paul's. Estamos entrando e visitando um outro quarto, um quarto de visita, um quarto que foi feito no final do século XVIII. Até o fim do século XIX, foi a residência separada construída em 1891, ali onde o ministro superintendente do comando da Capela Wesley viveu nessa casa. Temos algumas pinturas, como os dois monges budistas da República, pintada por um artista desconhecido. Temos aqui a cama vitoriana também, sempre no estilo vitoriano, que era fechada com cortinas, quando a pessoa tem a privacidade, eu fechava ela. E seria uma cama de solteiro um pouco maior do que normal.
Estamos nesse quarto que é um quarto extra, que foi construído depois e para ser usado por algumas pessoas que eram hóspedes do John Wesley. Yes, that's one. I think one of the although it's I think it's called Brandon. Estamos entrando no museu de John Wesley, que é na parte inferior da igreja, com todas essas fotos de toda a vida do período de John Wesley, cronometrado ali. Agora nós vamos entrar onde tem muitos souvenirs gravados ali para ser vendidos e recordações e lembranças para todos que visitam o museu e a casa de John Wesley possam comprar essas esculturas, xícaras de chá, réplicas da casa, bule para tomar o chá, tem todo tipo da estátua de John Wesley, porque foi um dos precursores. Agora estamos dentro de uma sala, que essa sala aqui é uma sala que pode ser alugada para conferência, por meio dia ou pelo dia inteiro. Ainda estamos visitando dentro dessa grande salão do museu, onde tem muitos livros e fotos e objetos pessoais de John Wesley. Isso seria o que? Uma galeria, Dirceu? Sim, é uma galeria de exposição com tudo, desde a sela do cavalo dele, com a roupa. Agora estamos vendo a roupa dele ali, que foi colocada, conservada pelos pessoal que cuida do museu. Aí estamos dentro de uma sala aqui que tem um cinema, um mini cinema para ver um pequeno vídeo de 10 minutos sobre a vida de John Wesley. Agora no fundo você está observando lá a roupa dele, a sela do cavalo, aqui todos os livros, como vamos ver até a Bíblia que foi salva da casa dele onde incendiou em 1706. Estamos vendo livros aqui que são livros feitos para cegos lerem. E este piano também é da época de John Wesley, um piano dos mais antigos que deve ter na história, ou conservada pela família e agora faz parte do museu. Interessante, isso aí seria um piano portátil, né? É um piano portátil e agora o Angelito, nosso cameraman, está filmando o púlpito de John Wesley. Esse púlpito que seria de fora de usado em algumas outras igrejas. A madeira é feita com construções ali, sempre vitoriana, mas eu ainda tenho minhas dúvidas sobre esse púlpito, porque ele não deveria ser deixado a pessoas usarem e subir em cima. Aqui são colheres para recordações, sempre para souvenir, para lembranças, para poder sustentar o museu e a casa de John Wesley. Esse local aqui é onde você vê um vídeo por 10 minutos, todos que visitam podem escolher o vídeo com 2 línguas, inglês e coreano, que tem lá. Então você escolhe o vídeo e olha, assiste com todas as obras de arte penduradas, de quadros pintados. Ali tem uma réplica que nós vamos ver mais tarde. Nós vamos ver dentro da igreja o quadro original, que isso aqui é uma réplica que está ali dentro do museu. E nós vamos entender o porquê disso. Aqui tem alguns outros quadros pintados pela família de John Wesley, pelos pastores que tinham, muitos quadros, todos relativos a John Wesley, pinturas em óleo e conservadas dentro do museu. Aquele quadro lá no fundo que nós estamos vendo é muito importante, aquele lá seria um dos últimos dias de John Wesley. E como esse aqui que o cameraman Angelito está mostrando agora, esse quadro era John Wesley pregando ao público fora, nas multidões, nos parques, ao aberto que ele pregava. Que a pregação dele chegava até 1 quilômetro, as pessoas ouviam as pregações dele. Por quê? Porque não tinha poluição sonora. Esse quadro aqui que nós estamos vendo agora é um quadro muito simbólico quando ele está para falecer,
que ele está ali e ele diz uma coisa, tinha uns 30 pessoas dentro lá, e ele diz: Deus está conosco. Então, é o momento dele que ele está partindo para o paraíso com Deus. Estamos visitando agora, andando dentro da recepção, onde é o Museu John Wesley. E aqui tem uma maquete, que é uma pequena sobre todo o local da igreja, da casa. Aqui estamos falando com o guia e o funcionário do museu, que foi muito amigável. Aqui estamos já com um quadro de John Wesley pregando para as multidões, e acabou com George Whitefield, que foi um dos fundadores ou do grupo Holy Group, o famoso grupo santo lá em Oxford, que estudou com John Wesley. Ele era um pregador. Primeiro de John Wesley, ele já começou a pregar na igreja George Whitefield. Só que ele teve muitos confrontos com John Wesley. Ele foi para a América. Ele teve confrontos com John Wesley muito, que nós vamos explicar mais tarde. Eles eram um grupo que chamavam um clube metodista. Eles inventaram o nome dizendo: esse aqui é um clube metodista, porque eles estavam estudando um método a estudar. E esse método se tornou a igreja metodista, que tem 70 milhões no mundo hoje. 3 personagens: John Wesley, George Whitefield e Charles Wesley. Charles Wesley era o que fazia as músicas. Todo o sermão que o John Wesley fazia, o Charles transformava em música para o pessoal aprender cantando as palavras do texto de John Wesley. John Wesley tem outra coisa muito importante: ele foi casado e ninguém tem prova quando ele foi casado. Ninguém sabe onde ele casou nem nada. Ele foi um homem que não teve sorte com mulher e casou velho, com 47 anos. A esposa dele era viúva, já com 4 filhos, e dizem que ele não teve sorte. Eu acredito que ele tenha casado com ela porque ela era uma enfermeira, curou ele quando ele estava doente, num momento mau, e aí ele resolveu casar, já que ela era uma viúva famosa. E foram bem sucedidos no casamento depois disso? Não foram. Vieram junto, mas não foram bem sucedidos, não. Agora, devo perguntar para um grande homem lá que sabe tudo. E quantos filhos tiveram? Não tiveram nenhum filho. John Wesley não teve filho nenhum. Não teve filho? Ela teve 4 filhos antes com outro marido, que ela colocou o nome deles. Os filhos carregaram o nome do Wesley, mas ela não teve nenhum filho com ele. Muito e bom. O Charles, que teve filhos músicos, o irmão dele teve os grandes filhos que tocaram o piano lá em cima e eram músicos. Mas o John Wesley não gostava de música. Não gostava? Até lá em cima nós vimos no museu lá uma flauta, aquela flauta era de um amigo que tocava. Ele não tinha o dom pela música? Ele tinha o dom de escrever. Ele escreveu 40 mil pregações, fez 250 mil milhas de cavalo ele andava pregando. Uma coisa muito importante que eu adorei dele, adorei no sentido de gostar, que ele disse que ele não tinha igreja, que ele pregava para o mundo. A igreja dele era o mundo, ele não tinha paróquia, não tinha local. Então, dessa maneira que foi um dos primeiros, para mim ele é um dos primeiros missionários itinerantes que existiu, pastor itinerante, sem igreja, pregava em todos os lugares. Essa pedra é uma das pedras fundamentais do pilar principal da sua igreja. Mas na realidade a pedra é uma das pedras fundamentais que fizeram o pilar. E o que está hoje em cima dessa pedra? Em cima dessa pedra significa 1,5 metro do púlpito da igreja de John Wesley, que foi cortada. John Wesley, grande pregador metodista, Charles Wesley, George Whitefield, uma das coisas mais marcantes dele é de todos mais baixos. Quer dizer que o mundo é minha paróquia, minha igreja. Ele não tinha uma igreja, ele era um pastor itinerante. Essa é uma das frases mais marcantes da sua vida. Eu estudei a sua biografia. Era um homem que não parava, que andou 250 mil milhas de cavalo. Ele chegava a escrever, pessoal, ele escrevia
sentado de costa para o cavalo, e ele tinha uma cela pronta para ele escrever os sermões dele, as palavras, quando ele andava. Ele era acostumado a isso, que era coisa rara. Na cadeira que ele tem ali, que a gente viu, ele tem uma cadeira que ele estudava, apoiava os ombros e ficava escrevendo com a caneta e lendo a Bíblia e apontando os sermões que ele fazia. É a cadeira usada para duas posições, ou para sentar normalmente ou o contrário. Você vai ver no vídeo do Angelito as fotos desse local, dessa John Wesley foi enterrado aqui, nessa local que pertencia à capela. E ele foi a 84ª pessoa a ser enterrada nesse local. John Wesley foi enterrado aqui, nessa terra que pertencia à sua irmã Marta. Depois a irmã dele também estaria aqui nesse. Estamos na igreja, na Chapel John Wesley, em Londres. O túmulo é uma recordação ao apóstolo Wesley. Foi colocado aqui, ele é considerado o apóstolo Wesley. É um dos fundadores da igreja metodista. Tem 70 milhões de fiéis em todo o mundo. Começou com John Wesley e George Whitefield. Eles estudaram em Oxford. John Wesley, com 3 a 5 anos de idade, ele já aprendeu a ser alfabetizado pela mãe. Estudava 6 horas por dia para ser alfabetizado. E as irmãs deles, que sobreviveram entre os irmãos, só 10. São 2 irmãos e 7 irmãs. São 10 que sobreviveram, dos 19 que nasceram. A mãe dele não deixava as irmãs aprender coisas de cozinha, de cozinhar, mandava estudar todos os dias 6 horas e eram estudados. Os Salmos foi o primeiro livro que a mãe ensinou para a família de John Wesley. Depois eles foram para Oxford estudar e apareceu o famoso clube da igreja metodista, que eles chamaram Methodist Club. Esses 4 fundaram a igreja. Os métodos de estudar na universidade, eles acabaram voltando para Londres, com George Whitefield ensinando eles, porque ele foi um apóstolo do George Whitefield, que ensinou ele a pregar, e eles não sabiam o que fazer. E ele começou a ensinar aos pobres nos parques. Era uma coisa muito controversa ele ensinar aos pobres, porque as igrejas, a lei era para ser dentro da igreja, só dentro do muro, sempre. E o John Wesley e o George começaram a pregar lá porque eles não tinham paróquia. Até que um dia convidaram eles para pregar aqui. Aí quando começaram a pregar aqui nessa igreja, 800 pessoas vinham dentro assistir ele diariamente. Ele fazia 3 sermões ao dia. Só que ele era um desses pastores itinerantes, porque ele não parou. Ele disse, the world is my paróquia. Então o mundo era a paróquia dele, era a igreja dele. Ele não tinha local. Ele andava sempre andando, fazendo 12 milhas por dia, trocava de cavalo, continuava fazendo essa evangelização em países. Ele foi para a Geórgia também, quando era jovem, foi para os Estados Unidos, mas voltou. Não fez nada de lá, voltou, e aqui que ele começou a usar. Dizem que no barco ele aprendeu com as outras pessoas que estavam lá, com a tempestade que estava enfrentando. Os outros todos oravam e agradeciam a Deus e louvavam a Deus e cantavam. E aí John Wesley ficou admirado que ninguém tinha medo dentro daquele. Aí ele foi saber como usar a fé, como conhecer Deus, que ele foi ver o que Deus fazia, transformava as pessoas. Nós vamos entrevistar agora, dentro do museu, o funcionário, que ele vai falar para nós em inglês, com as palavras deles, que quando John Wesley voltou da Geórgia, foi aí que ele descobriu que estava seguro da sua salvação, pois que antes ele não tinha confirmação, porque ele era um crente por atitude, a educação também, mas não tinha até então experiência pessoal com Deus. Aí ele descobriu que a verdadeira salvação era instantânea. Agora nós vamos ouvir a
versão ou a resposta em inglês pelo funcionário. About his life and about Christ. He was somebody who was absolutely determined that people should. He himself knew that he had been saved. He was When saved. he came back from the Georgia or before? Yeah, when he came back, he believed that he was saved. He knew that he was saved. He knew it himself. Before that, he thought he was. You know, he read he was about not it. sure. John Wesley acreditou, naquele momento ele tinha a consciência humana, a sabedoria humana, mas não tinha a sabedoria espiritual. Ele foi com aquela contato com Deus que ele teve que ele acreditou que estava salvo, instantâneo. E depois disso, com a tempestade que teve no barco, ele viu o poder de Deus com o Espírito Santo nas famílias morávias que não tinham medo da tempestade que estavam enfrentando. E aí ele acabou sendo conscientizado que o Espírito Santo daquelas pessoas era uma forma maravilhosa que Deus deu tranquilidade para todos. Seu irmão Charles Wesley voltou um ano antes dele para casa. And they must be told that. Went out and told people. If you too, no matter whether you're a rich or you're a poor man, no matter what sort of life you're living, you too can be saved by Christ. If you believe in that. There's some expression about what's the word is my Parish. Yes, well, you see what happened was, you see, as a member of the Church of England, he was only supposed to preach near to where he was assigned to a church. The church was in what was known as the parish, a particular area, and that was where he was supposed to confine his preaching. But he said, the world is my parish. I can preach anywhere, wherever anyone needs me. Then I must tell them. Another very good thing I found information in his house. His business card had only his name. That's right. He was famous, Teresa. Everybody know he doesn't put his address. The business card that he made. Just John Wesley. Everyone knew John Wesley was. By the time he died, everybody knew who John Wesley was. Because there's so many people in the country who sing it. The address, no. That is amazing. About the horse as well. He used the horse to travel 200. Well, just when he first started, the only way of travelling was either on horseback or by carts, big vehicles pulled by horses, or by walking, or by ship if you were travelling around the coast. But there was no other way of getting about. Traduzindo o que disse o nosso funcionário aqui, amigo, que deu ordem mais Parish, quer dizer que ele era um pastor da igreja da Inglaterra anglicana e ele só poderia pregar somente no seu bairro. Então ele disse que o mundo dele era a igreja dele. Sobre o cartão de visita, que também ele fala ali anteriormente, por ele ser famoso, ele era o único cartão de visita no mundo que só tinha o nome dele, não tinha endereço. Por quê? Porque todo mundo sabia onde encontrar John Wesley. Todo mundo sabia, não teria uma razão nenhuma de ter o endereço dele na seu cartão business card ou cartão de visita. And had some of the same sort of problems. He was shipwrecked as well. He went to ship as well. But he also he was travelling. He nearly got drowned on several occasions. He got people threw stones at him. They tried to stone him. Exactly the sort of things that happened to Paul happened to John Wesley, because he was having the same sort of problem. Can you just explain the George Whitefield was before John Wesley was famous everything, or they meet together in Oxford? No, they first met in Oxford University. George Whitefield met John Wesley in Oxford University. When John Wesley was there, John Wesley was a tutor, a teacher at Oxford University. He met George Whitefield met John Wesley there and listened to what he had to say, and then he decided that what John Wesley was doing was the sort of thing he wanted to do. So he became a preacher, and he preached, and he was a very good preacher. And listened to John. He could stand up. He was he was an excellent preacher. George Whitefield was George Whitefield really started acting as a preacher, preaching to many people before John Wesley. John Wesley. And
Em outras palavras, o nosso amigo funcionário diz que John Wesley sempre viajou muito de cavalo, de 1738 até 1787. Ele pregava em todos os lugares. Ele teve muitas experiências também, como o apóstolo Paulo, que teve o mesmo problema de naufrágio e outros problemas idênticos como o apóstolo Paulo. Understandable fall. And so he started. John Wesley sort of followed in his footsteps because George Whitefield left this country and went to America. But also he didn't. George Whitefield e John Wesley se encontraram em 1720 na universidade. John Wesley fazia o que era, pregava muito bem, então ele se tornou admirador de George Whitefield nas praças. Mas aconteceu que George foi para a América pregar e defendia a teologia calvinista, que as pessoas eram escolhidas para a salvação e para a morte. Quando ele viajou, John Wesley começou a pregar, mas fez oposição às suas ideias com seus estudos. John mandava ler a Bíblia em grupos, dava indicação a pastores em todas as cidades com o evangelismo. Teve um grande confronto entre John Wesley e o calvinista de George Whitefield, que por quase 40 anos não queria voltar da América, porque ele não queria confrontar John Wesley com suas teorias e teologia. It's like Abraham, the father from all the people, and John Wesley is the father from the 70 million about now Methodists. That's right. There's something like about 70 or 80 people who owe their existence to John Wesley. People who are not just Methodists but Pentecostalists, who are salvationists. But they have a little with the Calvinism. They don't argue. They have the Calvinists. They have a little problem, because the Calvinists' claim was that only a certain number of people were saved. John Wesley said, no, that's not true. Everybody can be saved. Nosso amigo compara John Wesley com Abraão, como Pentecostes, ele fez a salvação a milhares e milhões de pessoas. Ele também vai falar agora o seguinte sobre o confronto da teologia dos calvinistas, que a salvação era para alguns, e enquanto o famoso John Wesley era a salvação era para todos. After you've looked after your family and made sure you've got everything they need, and give it all you can. After you've saved what you can, what you've given, what you've done for your family, and learn all you can. So you're away as much as you can afford to do. And that's what John Wesley did with his life. He gave away all the money, any money he had was given away. Any money he earned was given away. But he not left the family suffer. No, he didn't have a family. He didn't have a family really anyway. I think the priests work with him. No, the people who lived in that house we called them his family, but they were just the people who lived with him, his friends, his preachers. Yeah, but he looked after them. Oh, he looked after them. And then give more you can. Yes, that's right. And he after that. But he tried to give them as much as he could to the poor. Yeah. People who had nothing at all, 18th century. And John Wesley tried to find means of helping them. When, for example, in London there was a very bad winter in London. People couldn't find work. So what he did was to try and find work for them, and to try and give them food, employ them as much as possible until the weather improved, until the work came back. John Wesley confrontou a teologia dos calvinistas, que era a teologia da predestinação. Alguns eram escolhidos e alguns eram escolhidos para o inferno e para o céu. E ele confrontou essa ideia completamente de George Whitefield. Wake up 4 o'clock in the morning, go to bed 9 o'clock. Yeah, you see, she died in the year 17. She died in 17. Teresa Frasson pergunta ao guia sobre John Wesley cuidava das pessoas, da família, e ele diz sim, que John Wesley cuidava muito, até no inverno muito rigoroso que teve naquele ano.
ele arrumava trabalho para todas as pessoas, ajudava com dinheiro, dando para caridade, para poder sustentar todas essas famílias pobres que tinha na Revolução Industrial inglesa. They were always interested in what he had to say, interested in what they had to say. But his wife was jealous about this. She thought he was more than just interested. And so when he wrote letters to when he received letters from the women who he was training, his wife got jealous of those, and so there was great jealousy between him and between all the things he was doing. And say because they were living apart as well. I think that she should never have married John Wesley. She should probably been happy with somebody else. But John Wesley should never have got married at all. He met her because he was sick. Yes. His wife had a house in Threadneedle Street, which is not very far from London Bridge. It's not very far from where the Bank of England is. And she took him in because she knew him. And she looked after him and nursed him. Got better, and then he married her. Soon. Well, yes, but we don't know when he first got just how well he knew her, but she married him. Nobody knows where he was. Or where, we don't know where he was married, or the exact date. We've got 2 dates. I think they're about, I can't remember what they are, but there were 2 different dates, which were 2 different newspapers. John Wesley got married at this date, John Wesley. We don't know which church. O nosso guia do museu disse que ele foi casado por 30 anos, mas viveu com sua mulher por aproximadamente 20 anos, porque ele estava sempre viajando. Ela morreu em 1781, depois de 30 anos da data que teriam casado. Mas ela era muito ciumenta. Ela escrevia para as missionárias, percorria todos os lugares onde podia ir para ver quem John Wesley tinha encontrado. Ela chegava até mesmo a olhar as cartas dele, que recebia de muitas missionárias que existiam. Ele acabou sabendo da morte da sua mulher depois de vários dias que voltou, que ele foi descobrir que ela tinha morrido. Isso se mostra que ele não teve uma relação completa com a sua esposa. Ele nunca deveria ter casado com ela. E outra informação que é muito importante, ninguém sabe a data do casamento, nem o lugar e nem em que igreja foram casados. John Wesley tinha aquele armário, aquela famosa escrivaninha, um compartimento com uma gaveta escondida, secreta. Geralmente, você dá para deduzir que aquilo lá poderia ser para guardar as cartas das missionárias, porque a esposa dele era totalmente ciumenta. Era uma coisa que impressionava a todos os amigos de John Wesley, os ciúmes que ela percorria e tentava descobrir todos os lugares onde ele ia e com todas as pessoas que falavam. What's your name is Kate? My name is Keith Dutton. Thank you, it's a pleasure to meet you. Thank you very much. Have a nice day. Agora estamos visitando a Capela da Fundição. Essa capela é da época vitoriana e foi dedicada à fundição original que existia ali perto de Moorfields. Ali tem um órgão de um tubo só pertencente a Charles Wesley. Essa igreja uma pequena capela, é no lado da grande igreja de John Wesley em City Road, ali em Londres. Estamos vendo o órgão de novo de um tubo. Agora nós estamos entrando dentro da grande igreja. Ali tem um púlpito onde John Wesley pregava. Ele era sempre
50 centímetros mais alto. Ele foi reformado alguns anos atrás, mas era ali onde John Wesley fazia as pregações. E aqui tinha mais ou menos 800 pessoas dentro. Até 3 vezes por dia vinham ouvir ele. Porque quando ele começou a pregar, ele pregou lá fora, nas árvores, que se ouvia 2, 3 quilômetros, que não tinha poluição sonora de hoje, que tem de carros, de trem, de tudo. Então John Wesley, quando conseguiu a igreja, que foi convidada para começar a pregar aqui dentro, era 3 pregações por dia que ele fazia dentro dessa igreja. Nessa igreja maravilhosa tem um detalhe que o cameraman, o Angelito, vai mostrar depois, sobre usar o corredor da igreja. Você puxa uma madeira lá e faz um banco a mais para sentar. Cada lado teria uma pessoa a mais. Isso é uma coisa, uma ideia maravilhosa de usar e fazer a igreja ficar mais pessoas para serem acomodadas sentadas dentro dessa capacidade aqui. Estamos na janela da conversão. Esta janela mostra John Wesley, seu irmão Charles, a cantar o hino da conversão, escrito por Charles. Foi onde ele disse: "Por onde começará minha alma maravilhada?" Essa janela comemora sua experiência de conversão que tiveram em 1738 no bairro de Aldersgate, em Londres. O corrimão dessa igreja também, agora nós estamos olhando ali a parte de baixo de Charles Wesley, escrevendo músicas, que ele era o que fazia as músicas e sermões de John Wesley. Todas as pregações dele ele fazia em letras musicais para ser ouvido pelo povo. Nesta janela estamos vendo John Wesley pregando para todas as raças, para as raças do povo árabe, negros, os turcos, os africanos, todas as raças. Ele queria pregar, a salvação era para todos, era isso a ideia fundamental de John Wesley, pregar para todos ter a salvação. Como é estar sentado aí na igreja do John Wesley? Estamos sentados dentro da capela de John Wesley. Church, mas a gente tem a sensação de que teria estar ouvindo os sermões dele aqui, as pregações, porque esse homem de Deus foi um dos pioneiros do pastor itinerante, eu digo, porque ele viajou por 40 anos pregando. Era como Paulo, ele sofreu no barco, foi para Geórgia, voltou, o barco estava afundando e ele viu todas as outras pessoas orando e cantando sem se preocupar. Aí ele reconheceu que Deus salvou
e pode salvar a pessoa. Foi aqui também que ele acabou, na Inglaterra, em Londres, ele tendo um conflito com os calvinistas que achavam que a salvação era só para alguns escolhidos. E ele, quando ele descobriu que a salvação era para todos, foi o marco dele, foi a coisa que ele começou a pregar, a maneira que Deus mostrou para ele que não era só para alguns. Então, John Wesley, junto com seu irmão Charles Wesley, que era o que fazia as músicas. John Wesley não era profissional cantor e nem adaptado à música, mas o irmão dele transformava todos os sermões em hinos, que aí evangelizava toda a população que cantava as pregações dele, os sermões dele. Foi um grande semeador. Ele semeou. Depois ele tinha certeza que, quase absoluta certeza que hoje ele estaria colhendo, se ele estivesse vivo. Mas ele tinha certeza que aquilo que ele estava fazendo era semeando uma boa semeadura. John Wesley é um dos fundadores da igreja metodista, que tem 70 milhões no mundo hoje em dia. Então, ele é como Abraão, o pai do povo todo, do judeu, de Israel. Na era de hoje. Na era de hoje, ele tem 70 milhões de fiéis, por causa que ele e o irmão dele, mais George Whitefield, com um método em Oxford, se tornaram a igreja. Trouxeram o método de estudante, que seria um clube método, eles trouxeram para dentro da igreja e pregaram. Então ele é um dos heróis da fé que nós vamos mostrar. Seguidamente vou mostrar um vídeo com o Angelito sobre os heróis da fé que existe, que fizeram parte da história e que hoje o povo todo está tendo conversão por causa dessa gente que está... De cada era, de cada momento. Tipo, hoje podemos ter até os nossos heróis da fé, hoje. Então, cada época, teve os grandes heróis da fé, mas naquela época que ele viveu, era mais difícil a tua palavra, os teus direitos de liberdade de expressão, né? Hoje nós temos liberdade de expressão até demais. Na época, tu tinha que chegar até um ponto. Tu ultrapassou aquele ponto, eles já te cortavam. Então, era difícil você querer demonstrar o teu pensamento, levar a Bíblia para o mundo. Temos dentro da igreja, temos o John Wesley que, pregando para todos o povo, ele foi um dos inovadores, porque naquele tempo não era permitido pregar fora do seu território, do seu bairro. Estamos aqui dentro da igreja, ao vivo agora, com uma pessoa decorando e tirando, porque teve um casamento, aconteceu aqui 1 hora antes, então ele está recolocando todos os lugares para um culto que vai ter amanhã de manhã, às 11 horas, e nós estamos antecipando a Páscoa, então ele está aqui arrumando tudo para ser. Por isso que tem alguns rumores, e tem os rumores da festa do casamento que aconteceu ali, como a festa de Canaã, aqui no lado também teve um casamento. Essa chapéu aqui, a capela, quando você entra aqui sentado, parece que ela é pequena. E eu acho que até ela é pequena, mas o número de pessoas que podem sentar aqui é incrível, é feita para pessoas sentarem até ficarem bem uma junto com a outra. Ele desenvolveu um método ali para poder sentar mais duas. Então ele sabia que isso aqui ia encher. Por isso que ele colocou mais lugares. Mais lugares, porque ele tinha certeza que o povo estava desesperado para ouvir a palavra de Deus. Então, quando ele entrou aqui, ele tinha certeza que aquele número que ele já tinha pensado que ia atingir, ia passar os limites, que ele não ia ficar só aqui dentro, ele tinha que ir para fora para pregar.
porque ia faltar espaço, de tanto que ele tinha certeza que o povo estava com sede da palavra. Agora sentamos aqui. Senta. Cada 800 pessoas sentadas, com mais todos esses lugares aqui, que seria 60. 60 lugares extra. Ainda tem um corredor para a pessoa caminhar aqui. Ficar pessoas de pé. Mas, tem a tribuna superior, tem muitos lugares. O púlpito de John Wesley é aquele ali. Ele tinha mais de 150 centímetros que atualmente, porque ele tinha um estrado adicional. John Wesley teria pregado desse estado superior. A escritura seria lida no nível intermediário e de pé. Estamos vendo aqui dentro da capela ou da igreja de John Wesley um órgão de tubo sendo tocado ao mesmo tempo pelo organista com a música que você está ouvindo no fundo musical dessa filmagem. E o pessoal da limpeza está limpando após o casamento lá em cima atrás do meu vídeo. John Wesley seria como Paulo. Ele fez o erro de ter casado. Mas foi um casamento que viveu mais de 30 anos, mas ele não vivia em casa. Ele era para ser um solteiro. Ele não teve filhos. A mulher viúva que cuidou dele tinha 4 filhos do anterior casamento. E John Wesley não teve nem filho com essa esposa, mas os filhos carregaram sobre o nome dele. A pia batismal foi oferecida à capela em 1891 pela Igreja Paroquial de John Fletcher, em Madrid. Os grilhões partidos que podem ser observados na pia representam a abolição da escravatura, um dos temas mais importantes de John Wesley. Antes de morrer, 3 dias antes, ele fez uma carta ao parlamento, ao governo inglês, para liberar a escravidão dos povos no possível. Wesley queria que depois de sua morte, Fletcher fosse o líder do metodismo, mas Fletcher morreu antes de John Wesley.